Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse PowerPoint narrado aqui é para dar um apoio para você fazer o experimento do circuito RC, tá certo? É a parte teórica, tá? Lembrando que essa parte teórica está no livro, do volume 3 do Young and Freeman, que está lá na pasta Dropbox, tá? Esse aqui vai ser, particularmente, é o item 26.4, circuitos RC, tá? Bom, começando, né, o circuito RC ele é constituído por uma fonte, um resistor e um capacitor ligados em série. Tá? Você fecha a chave aqui e ativa a corrente. Tá? O que acontece? As cargas saem do positivo, passam pelo resistor e vão enchendo aqui a placa do capacitor. Tá? E conforme vai enchendo a placa, vai caindo a corrente. Vai diminuindo, 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 até que no final a corrente aqui já encheu toda a placa, a corrente vai ser zero. Tá? Durante a passagem da corrente, a tensão parte é perdida na resistência e parte é perdida no capacitor. A tensão na resistência é U igual a RI, né? Lei de Ohm. No capacitor, como Q igual a CV, então o V, que é a tensão, é Q sobre C. No início, em T igual a zero, você fecha a chave no primeiro microsegundo, lá, nanosegundo, não tem carga aqui ainda. Então, a tensão aqui é zero. Então, toda a tensão no início vai para o capacitor, vai para o resistor. Né? E vai ser igual a RI. Isso vai ser a corrente inicial I0 é E sobre R. Depois de muito tempo, depois que carregou a placa, o que acontece? Não passa mais corrente. E aí, então, aqui não tem mais queda de tensão. Toda a tensão da fonte vai vir aqui para o capacitor. Tá? A tensão aqui vai ser o mesmo epsilon daqui da fonte, a força eletromotriz da fonte. Então, a carga final do capacitor é E vezes C. Tá certo? Uma aplicação do capacitor do circuito RC aqui no marca-passo. Tá? O marca-passo é um circuito, né, ele é bem pequeno atualmente. Ele fica perto aqui do coração, que é para auxiliar o coração a bater, ele manda o pulso elétrico, porque o coração bate por pulso elétrico, de repente não está correto esse pulso, aí o marca-passo corrige, tá certo? Então ele é um circuito que é uma bateria, um capacitor e um resistor controlado por um microprocessador. Tá? Esse microprocessador ele lê as batidas do coração, tem um sensor para isso, aí ele ajusta os pulsos do capacitor na mesma frequência do coração. Se você começar a andar mais rápido, começa a bater mais rápido o coração, ele também solta pulsos mais rápido, tá certo? E aí, esses pulsos é carga e descarga, carga e descarga, carga e descarga do capacitor, tá certo? É um exemplo de circuito RC. Bom, carregando o capacitor. Então, inicialmente, você tem aqui a fonte, a chave está aberta, corrente é igual a zero, carga é igual a zero, tá certo? Tudo é ideal. A fonte tem uma resistência interna, eu desprezo. Aqui vai ter um perímetro depois no experimento. Também tem uma resistência interna, eu desprezo, porque esse ISR aqui é bem grande, tá certo? Então, no início tem esse circuito. Depois que você fecha a chave, começa a passar a corrente, sai do positivo, vem para cá, né? O sentido é anti-horário, tá vendo? Sai do positivo, vem para cá, passa pelo resistor, vai carregando a placa, tá? Até que no final, a corrente tende a zero, a placa está carregada, tá? Então a corrente começa alta, o I0 vai ser E sobre R, e no final o I vai ser zero, praticamente, né? No início a carga é zero, no final a carga vai ser E vezes C, tá? A tensão no capacitor, desculpe,
durante a passagem de corrente, a tensão da fonte parte perde no resistor e parte perde no capacitor, tá certo? No resistor, a tensão é lei de Ohm, U igual a RI, né? Então VAB aqui é igual a RI. E no capacitor, a tensão é Q sobre C. Q sobre C. Agora, uma anotação muito importante do livro, que é muito interessante de você olhar aqui também, é o seguinte. As grandezas que são constantes, que elas ficam sempre as mesmas, tá? Grandeza constante, letra maiúscula. Tá? Maiúscula. Então, esse epsilon é constante, é a força eletromotriz. Esse R é constante, o C é constante. Grandezas que variam com o tempo, letra minúscula. Então, a corrente varia, corrente, então, letra minúscula. Carga varia, letra minúscula. Tá certo? Carga final, constante, letra maiúscula. Tá certo? Então, tudo que você vê negativo aí desculpa, tudo que você vê minúsculo é porque está variando com o tempo. Tá? Bom, partindo dessas duas quedas de tensão aqui, vamos aplicar a lei das malhas de Kirchhoff, né? Que é o seguinte, a soma das DDPs num circuito fechado é zero. Né? Então, a tensão da fonte mais a tensão do resistor mais a tensão do capacitor tem que dar zero. Tá? Para qualquer malha, qualquer tipo, qualquer coisa que você imaginar, essa lei vale. É a conservação da carga elétrica. É uma lei nunca foi violada. Tá? Um dos postulados mais sólidos da física. Então, o que acontece? A tensão gerada pela fonte, parte é perdida no resistor e parte é perdida no capacitor. Tá certo? Que interessante. Isolando a corrente, eu tenho essa expressão. Quando o tempo no início, né, quando a corrente é zero, você vai ter que corrente zero, no início, por exemplo, no início a corrente é máxima, tá? Mas a carga é zero no início, então o I é só I sobre R, que é o chamado I0. No final, quando carregou tudo, então o I vai ser zero e aqui vai ser Q final, tá? I vai ser zero, Q final. Então o Q final, cancela aqui, é o CE, né? É a carga vezes a capacitância vezes a tensão da fonte, tá? Bom, partindo então da equação lá das malhas, você lembra que a corrente é dQdt, quer dizer, o que é a corrente? É o fluxo de coulombs pelo tempo, né? Quanto mais passar coulombs por segundo, maior é a corrente. Então, a corrente, né, o ampere, é coulombs por segundo. Coloca essa derivada aqui no lugar do I. Você vai ter uma coisa assim, né? Aí o que você faz aqui? Você bota o 1 sobre RC em evidência, e aqui eu isolei a carga. Isso aqui é uma equação diferencial. Quem são as variáveis? São as letras minúsculas. É o Q e o T. Então passa Q para um lado, passa T para o outro, você tem a separação das variáveis, né, que é o método que você usa para resolver a equação diferencial. Então tudo que é Q de um lado, o que é T do outro, fica assim. E agora então eu posso integrar. Tá? Então, em T igual a zero, a carga é zero. Num T qualquer, é um Q minúsculo qualquer. Tá? Integral de dt é T, isso aqui é fácil. Isso aqui, pessoal, integral de dq sobre q, porque isso aqui é constante. Né? Chama isso aqui de u. Né? dq' é du, então fica du sobre u, da ln de u. ln disso aqui. ln disso aqui com q, menos ln disso aqui com zero, que é só essa parte aqui. ln de a menos ln de b é ln de a sobre b. Não é isso? Então fica assim, ln de a sobre b, menos t sobre rc. O que é o ln? É o log na base e. Pega a base e, passa para cá, joga no expoente, né? Como é que fica então? Joga no expoente, passa esse menos CE para cá multiplicando, e passa esse menos C para cá somando. Põe o C em evidência, você vai ter uma coisa assim, que é o CE que multiplica 1 menos E elevado a menos C sobre RC. Ou seja,
CE é a carga final, tá? Que é final. No início, o T é igual a 0. Isso aqui dá 1, certo? Elevado a 0 é 1, 1 menos 1 dá 0, tá certo? Então no início carga é 0. No final, esse T é muito grande, e elevado a um número grande negativo dá 0. Então no final é Q final, a carga. Para achar a corrente, eu derivo essa expressão. Derivada de 1 é 0. Derivada de e elevado a AX é A, que multiplica E elevado a X, quer dizer, vai cair esse menos 1 sobre RC, cai para frente, esse menos com esse menos dá mais. E aí vai ficar CE dividido por RC. Cancela o C, vai ficar E sobre R, que é o I0. Então a corrente vai ficar I0 e é menos T sobre RC. Isso aqui é uma exponencial, tá certo? Então eu tenho a carga tendendo ao valor que é F, e tenho o I tendendo a 0. Tá? Conforme tanto um capacitor carrega, a carga tende ao valor final e a corrente tende a 0. Tá? Uma grandeza importante no circuito é o valor de RC. Tá? Não sei se você sabe, mas uma exponencial, um seno, um cosseno, um logaritmo, eles não podem ter unidade. Então, se aqui é tempo em segundos, RC tem que ser em segundos, porque cancela a unidade, tá certo? Então, esse RC é importante, é chamada constante de tempo do circuito, tá? É muito importante, porque veja bem, ó, na carga, quando passa o RC, aqui dá 67% de carga já. Na descarga, quando passa o RC, aqui dá 33% de corrente, tá? O que acontece? Se você passar aqui uns 5 vezes isso, 5 RCs, o que você vai perceber? Vai praticamente já encostou. Aqui também praticamente já encostou. Então, na prática, a carga final só atingiria um tempo infinito. Não, mas na prática esse tempo infinito, na eletrônica, é 5 vezes o tal. E é assim que você faz projeto. E o I tende a 0, 5 vezes o tal. A gente fez uma conta aqui só para você ver, né? Se você deixar passar 10 RCs, 10, e colocar na conta na exponencial, a carga final vai ser 0,99995, dá valor final, quer dizer, praticamente 1. E a corrente final vai ser 0,0000, quase 0, tá certo? Então na prática não se espera muito tempo. 5 vezes a constante de tempo já carregou e já descarregou, tá certo? Então esse tal RC é importantíssimo no circuito, é a grandeza mais importante do circuito, é baseado nele que se faz o projeto. Tá? Quanto tempo você quer entre carga e descarga? Tá? Então agora para descarregar o capacitor, você tem que manter o mesmo circuito, tudo igual. Tá? Uma posição, e você só liga, tira a fonte fora e conecta os dois cabos. A fonte estava assim na fonte, você põe para cá, tá certo? Liga. Aí o que acontece? Você fecha a chave e a carga sai do positivo para cá, mas o sentido da corrente dá anti-horário, lembra? Então na descarga a corrente vai dar negativa, tá? Se você olhar o vídeo da descarga lá, você vai ver que lá no amperímetro está negativa a corrente, tá? Então, aqui no caso, conforme você vai passando o tempo, no início não tem corrente, aqui a tensão é toda aqui, no capacitor, vai passando o tempo, vai passando, vai caindo, no final fica aqui descarregado e aqui fica tudo zerado, tá certo? Então fica mais fácil aqui para você fazer então agora, porque não tem mais aquele E, né, que é a força eletromotriz da ponte, então fica só assim.
E aí você isola aqui o dq sobre q, menos 1 sobre RC, integra da LN. No início a carga em t igual a zero, a carga aqui é zero, e vai diminuindo, né? No tempo t qualquer, um q qualquer. Aí você põe, então aqui vai dar ln, menos 1 sobre RC aqui, menos t sobre RC, aí passa o e para cá, exponencial, e fica assim. Q então é igual a carga inicial que é zero, e a menos t sobre RC. Tá? Bom, e agora, como que seria, aqui como é que seria o gráfico? O gráfico aqui começa em Q0, quando t é igual a zero, isso aqui dá 1, elevado a zero é 1, daqui é zero. Vai passando o tempo, vai caindo a carga, tá? E a corrente? Vai ter que derivar, né? A corrente é derivada da carga. Deriva isso aqui, vai cair esse menos 1 sobre a RC, cai para frente. Então vai dar negativo, tá? Então o Q0 por RC é o I0, e a corrente dá negativa. Esse I0 então ele é negativo, tá? Esse menos vem aqui para o I0, a gente então assume que esse I0 é negativo. Beleza? No gráfico lá da descarga, tem que botar negativa a corrente, tá? Para aí você vai ter um gráfico desse jeito aqui, ó. Tá? Vai tender a zero na parte negativa aqui. Então, lembrando que se vê um I zero, se vê a corrente positiva, a gente sabe que é carga. Convenção isso, pessoal. Se a gente vê a corrente negativa, a gente sabe que é descarga. Tá? Então o sinal aqui é importante. Então aqui então, a expressão da corrente é praticamente a mesma, da carga e descarga, só que aqui lá o I0 é positivo, aqui o I0 é negativo. Então, exemplo, eu tenho um capacitor de 1 microfarad, um resistor 10 megaohms e uma fonte de 12 volts. Tá? Você vai fechar a chave, carregar o capacitor descarregado, e você falar. Pergunta A, constante de tempo. Moleza, só você multiplicar RC. Né? O R é 10 mega, né? 10 a sexta. E aqui é 1 micro, 10 a menos 6. Aí cancela aqui, 10 segundos, RC. Letra B. Qual é a fração da carga QF que está sobre o capacitor quando T igual a 46 segundos? 46 segundos, pessoal, é 4,6 constantes de tempo. Então a carga que sobrou é muito pequena. Tá? Então, ó, você passa aqui o QF dividindo, põe aqui 46, aqui 10, você vai ter 0,999. Então, desculpa que eu falei errado, né? A corrente que é pequena. A carga está quase carregada. Tá? Então, no final, após 4,6 segundos, 46 segundos, que é 4,6 constantes de tempo, a carga praticamente já é a carga final. Falta 1% só. E a corrente? A corrente vai estar bem baixa já. Tá? Então, só vai ter 1% de corrente do valor inicial. Tá certo? Então, 5 RCs, o pessoal estuda isso como limite, tá? E agora, vamos ver a descarga. Como é que é a descarga? A descarga você tira a fonte, e aí você pega o mesmo capacitor, o mesmo resistor aqui. Então, 10 megaohms, 1 microfarad. Carga inicial de 5 microcoulombs. Então é o seguinte, em que instante que a carga vai ser meio microcoulomb? Que vai descarregar, né? Ora, é 1/10 aqui, né? Da carga final. A carga final é 1/10 da inicial. Então você bota aqui, isola o T lá antes de eliminar o LN, pega o T lá. Aqui tem o menos RC, aqui está o Q final, o Q inicial, está 23 segundos. Então depois de 2,3 tal, que é a constante de tempo, já tem só 1/10 da carga. Tá? E qual a corrente nesse instante? Bem baixa já, né? Ó, a corrente vai ser o Q0 é 5 microcoulombs, né? RC é 10, aqui dá 2,3, vai dar 5, 10 a menos 8 ampere. Tá? Bom, lembrando então que a corrente na descarga ela é negativa.
Bom, então aqui nós já fechamos essa explicação teórica. Lembrando que para você, nessa quarta, nós teremos então uma aula, começando no 2015, uma aula síncrona, para você dar uma passada lá, deixa seu nome, para a gente botar a presença para você, e tirar suas dúvidas, tá? Até sexta-feira tem que entregar o gráfico da carga do capacitor, ajustar no origin por uma exponencial e fornecer o valor do I0 com erro e do RC com erro, tá certo? É isso para sexta-feira. É um gráfico por grupo, tá? Depois, na outra quarta, tem que entregar o relatório, beleza? Também é um relatório por grupo. Qualquer dúvida, qualquer problema, manda mensagem, manda e-mail, tira sua dúvida, tá bom? Então eu vou terminando por aqui. Até logo.